A batalha entre Boruto e Mitsuki começou, só que ninguém tá preparado para os novos jutsus que o filho do Naruto vai usar. Mas com qual jutsu ele vai derrubar o Mitsuki? Vai ser o modo sábio, o Rasengan Uzumaki, ou ele vai apelar pro karma? E se eu te dissesse que ele vai usar nada mais nada menos que um Genjutsu? Pois é sobre essa possibilidade insana que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala, fã de Boruto, o Charles Barros aqui. O Boruto chegou em Konoha com nada além de uma missão: solar o Code e localizar o 10 Caudas para tentar salvar o Sasuke. A primeira parte foi fácil, porque ele não só conseguiu humilhar o vilão, como fez o Code levar ele direto até a dimensão do Jubi. Mas você já parou para pensar em como o Boruto ia fazer o Code desfazer os garras sujas para salvar o seu sensei? Porque, como vimos, o vilão não estava disposto a cooperar. Foi aí que eu pensei em uma possibilidade que eu vou explicar daqui a pouco. Mas basicamente, o Boruto usaria um Genjutsu no Code para fazer ele reverter tudo. Jutsu inclusive que ele vai usar para derrotar o Mitsuki. Mas que jutsu é esse? Quem ensinou ele ao Boruto? E como ele vai usar isso no Mitsuki? Para te explicar isso, primeiro eu preciso voltar lá no treinamento do Boruto há 3 anos atrás. Como sabemos, o Boruto passou um ano treinando com o Sasuke, enquanto pulava de esconderijo em esconderijo. Afinal, eles estavam sendo caçados não só por Konoha e pelo Kawaki, mas por todas as nações ninja. Porém, alguém inesperado chegou primeiro e ele fez mais estrago do que qualquer outro inimigo. E eu tô falando do Code. Muita gente zoou o coitado porque ele sempre foge e é humilhado por todos, mas ele derrotou um dos ninjas mais poderosos da obra, e isso é um baita feito. Mesmo que a gente não saiba ainda se absorver o Uchiha foi um plano dele ou uma ação descontrolada de um garra suja. Acontece que o Sasuke é macaco velho e ele sabia que eles seriam pegos mais cedo ou mais tarde, tanto que ele passou um ano ensinando tudo o que ele sabia ao Boruto para que ele pudesse enfrentar os Otsutsukis de igual para igual. Você pode até imaginar que o Uchiha não tinha nada de útil para ensinar, já que ele mesmo nunca conseguiu derrotar um ET chifrudo sozinho. Mas é aí que você se engana. O Sasuke tinha uma gama enorme de jutsus úteis, que ele passou a vida toda treinando, que inclusive são o motivo dele estar vivo até hoje, mesmo lutando contra Jubito, Majubi, Kaguya, Kinshiki, Momoshiki e o Ishiki, só os Otsutsukis mais casca-grossas da obra. Então o Uchiha sabia que se aqueles jutsus fossem passados para o Boruto, ele iria conseguir não só se defender contra o Kawaki e o Code, como isso facilitaria a reversão do jutsu da Ida, que trocou as memórias de todos, ganhando assim a sua vida de volta. O próprio Sasuke sabia que ele não conseguiria limpar o nome dele sozinho, mas tinha fé que o Boruto podia, desde que ele treinasse o garoto, pelo máximo de tempo que eles tinham, e assim aconteceu. Durante o primeiro ano de treinamento, o Boruto se especializou em taijutsu, jutsus com armas e aprimorou ainda mais os seus clones das sombras, além de aprender e desenvolver as diversas variações do Chidori, jutsus com elementos da natureza e, claro, a sua marca registrada, o Rasengan, que é uma baita arma contra os seus inimigos, tanto a versão que desaparece quanto essa variação chamada de Uzumaki, que podem derrubar quem quer que seja, como já vimos. Só que existe um estilo de jutsu muito poderoso que o Sasuke é mestre e que não foi mostrado até agora nas mãos do Boruto, e eu falo dos Genjutsus. Claro que o Genjutsu nunca foi usado em um Otsutsuki, pelo menos não que eu me lembre, então é bem provável que ele não funcione nesses caras, mas o Sasuke sabia que o Boruto iria passar talvez o resto da vida com um alvo nas costas, e que ele não enfrentaria só inimigos vindos de outro planeta, e por isso ele provavelmente ensinou também Genjutsus ao Boruto. Mas peraí, o Sasuke era mestre no Genjutsu por causa do Sharingan, e isso é algo que ele não pode ensinar. Bom, não é bem assim. No universo de Naruto, existem dezenas de formas de usar um Genjutsu sem precisar de Sharingan. Basta lembrar daquele Genjutsu poderoso que os sapos anciões do Jiraiya usaram para derrubar 3 Pains de uma vez só, ou até daquele Super Genjutsu que o Kabuto usou contra Sasuke e Itachi juntos. E esses dois têm uma coisa em comum, o som, que era por onde ele afetava o alvo. Então o Sharingan não é um requisito para usar Genjutsus poderosos. Na verdade, a única coisa que o Sharingan faz é direcionar o Genjutsu pelos olhos, ou reverter ele quando esse jutsu é lançado contra o usuário. O próprio Itachi, por exemplo, sabia que os ninjas mais fortes tentariam evitar os seus olhos, que era sua maior arma, e por isso mesmo ele surpreendia todos quando lançava genjutsus usando suas mãos ou até simples guizos, de novo usando o som como ferramenta e atingindo em cheio a audição do alvo. Com o Sasuke não é diferente, mesmo que ele tenha se acostumado com o uso do Tsukuyomi, ele sabe o conceito por trás da técnica e sabe como perturbar o chakra do inimigo, sem nem mesmo precisar recorrer ao Sharingan. Sabendo disso, ele com certeza ensinaria genjutsus ao Boruto, justamente porque ele prevê que o filho do Naruto enfrentaria mais cedo ou mais tarde os seus amigos da vila, como está acontecendo agora com o Mitsuki. Então qual a forma mais eficiente de parar um inimigo sem precisar cancelar o CPF dele? Isso mesmo, usando Genjutsu. Agora que entendemos como ele aprendeu Genjutsu e que ele vai precisar fazer isso contra o Mitsuki, precisamos entender como ele vai fazer isso. E a resposta é bem simples, com a ajuda do modo sábio dos sapos. Mas peraí, o modo Sennin não é algo que o Sasuke ensinaria para o Boruto, certo? Mas é aí que entra o Kashin Koji. O próprio Sasuke já falou, depois de um ano de treinamento, que ele já tinha
tinha ensinado tudo o que sabia ao Boruto, o que confirma que o filho do Naruto aprendeu mesmo Genjutsu, mas também confirma outra coisa: o Boruto não podia mais aprender nada com o Uchiha, podia apenas aprimorar o que ele já sabia, e foi aí que começou um novo arco de treinamento com outro mestre, o clone do Jiraiya. Não sabemos ainda como isso aconteceu, mas em algum momento, durante a captura do Sasuke e a fuga do Boruto, o Kashinkoji fez contato com o Boruto e se ofereceu para treinar ele, muito provavelmente lá no Monte Myoboku, onde eles estariam seguros e não poderiam ser rastreados pelo Kawaki. O que não está claro ainda é se essa parceria com o Kashinkoji foi arquitetada pelo Amado ou não, já que o cientista mostrou nos últimos capítulos que sabia que as memórias de todos estavam trocadas, e talvez tenha feito isso para garantir o dele no futuro. Mas isso não importa no final das contas. O fato é que você pode colocar aí mais pelo menos 2 dúzias de jutsus no arsenal do Boruto, e isso inclui o modo sábio dos sapos, com certeza. Inclusive, eu aposto que foi assim que o Boruto localizou o Code dentro da vila tão fácil, lá no início do ataque do vilão. Lembra que o Boruto falou que não era um gênio nato, como seu avô Minato, enquanto usava o Hiraishi no Jutsu para perseguir o Code? Levando em consideração que o Boruto não estava com modéstia e que estava mesmo com dificuldade para usar o teleporte do quarto Hokage, que aliás é mais um jutsu aprendido com o Kashinkoji, isso significa que ele provavelmente tem a mesma dificuldade para usar também Genjutsus, já que esse não é o seu estilo de luta. Nesse cenário, qual a habilidade cobriria essa falha de não saber usar muito bem Genjutsus? Acertou se você pensou no modo Sennin, que como sabemos, aprimora todos os atributos físicos e as técnicas do usuário, usando a energia natural como base. Isso, aliado ao fato de que o Boruto vai enfrentar outro usuário do modo sábio, o Mitsuki, me faz acreditar que estamos prestes a ver uma batalha nunca antes vista no universo de Naruto, modo Sennin versus modo Sennin. Inclusive a capa do capítulo 7 de Boruto Tubular Vortex já vai ser com o Boruto no modo sábio, pode anotar aí. Com o modo Sennin ativado, seria muito mais fácil derrotar o Mitsuki, sem precisar acabar com ele, e é por isso inclusive que o Kishimoto fez questão de levar esses dois para fora da vila, porque a destruição causada por essa luta vai ser sem precedentes. Se já vimos o que uma luta entre 2 usuários do Sharingan pode fazer, eu tô bem curioso para saber que tipo de danos uma batalha entre 2 usuários do modo sábio pode causar. Vai ser épico demais. Já comenta aí embaixo se você também tá mega empolgado com essa luta. Porém, mesmo com essa empolgação toda, eu acredito que essa luta não vai durar mais do que 2 capítulos, no máximo, porque como eu disse, o Boruto não quer cancelar o CPF do Mitsuki, e ele vai lutar só para encontrar uma brecha para finalmente mobilizar o seu amigo com o Genjutsu, como eu tô apostando aqui. E se for um Genjutsu do mesmo nível do Rasengan Uzumaki, meu amigo, é bem provável que ele se equipare até um Tsukuyomi e seja o suficiente para imobilizar o Mitsuki, mesmo que ele também esteja no modo Sennin. E é aí que o Boruto vai abrir o jogo para o Mitsuki, contando finalmente toda a verdade. Mas será que o Mitsuki vai acreditar nele? Dá para perceber que o Mitsuki tá desconfiado do Kawaki. Afinal, 3 anos se passaram e muita coisa mudou. Mesmo que o filho do Orochimaru ache que o Kawaki é o seu sol, algumas coisas não batem. A primeira é a sua personalidade. Imagine o que o Mitsuki não teve que passar nesses 3 anos convivendo com o Kawaki. O cara é a ignorância pura e deve ter maltratado sem pena o moleque das cobras. Basta lembrar que o filhote de chifrudo chamou ele de verme no último capítulo. Isso é cruel demais, cara. Sendo que o coitado tava ali só para garantir a segurança dele. Isso sem falar das coisas horríveis que ele vem dizendo para a Ada, que eu não sei onde tá com a cabeça que ainda tá com esse cara. Outro detalhe importante que pode fazer o Mitsuki acreditar no Boruto é o cheiro. Querendo ou não, o Kawaki não consegue copiar o cheiro do Boruto, e essa é uma coisa que o Mitsuki consegue diferenciar facilmente através das cobras, assim como o Kiba faz. Além de outras coisas, como diferenciar também a temperatura corporal, vibrações sonoras de cada indivíduo e outros detalhes que as cobras conseguem fazer muito bem. Isso, aliado ao fato de que o Kawaki não sabe usar o Rasengan e até mesmo não considerar Himawari como irmã, faz com que o Mitsuki fique pelo menos com a cobra atrás da orelha. O moleque das cobras pode até estar cego de ódio nesse momento, mas na hora que ele parar, respirar e sentar para conversar com calma com o Boruto, ele vai se dar conta de que as suas memórias foram manipuladas. Afinal, ele não é burro. Pelo contrário, por tudo que vimos até aqui, o Mitsuki sempre mostrou um alto poder de análise e sagacidade em diversas situações. É tanto que ele conseguiu derrubar o Kawaki com uma simples cobra venenosa. E é isso inclusive que vai condenar o futuro dele em Konoha, porque eu não acho que o filhote de chifrudo vai deixar essa barato. Pra mim, das duas uma. Ou o Kawaki vai cancelar o CPF do Mitsuki, se tornando ainda mais sombrio, ou ele vai jogar o filho do Orochimaru naquela dimensão congelada. Só sei que ele vai querer se livrar dele o mais rápido possível. Então é isso. Se o Mitsuki não acreditar no Boruto agora, eu tenho certeza que ele vai acreditar no momento em que o Kawaki se revelar para acabar com ele. Só que aí já vai ser tarde demais, e ele não vai ter um Boruto para proteger ele. Mas sinceramente, seria muito bom se isso acontecesse. A morte do Mitsuki pelas mãos do Kawaki traria um peso enorme para a obra, e isso teria grandes consequências para todo mundo. Primeiro que o Kawaki teria finalmente as características de um vilão, porque hoje em dia isso não é muito claro. Segundo que ele poderia colocar a culpa disso tudo também nas costas do Boruto, fazendo as pessoas odiarem ele ainda mais. E terceiro, que isso traria um senso de urgência que faria o Shikamaru, a Sarada e a Sumire correrem contra o tempo para reverterem tudo e expulsar o Kawaki da
da vila. Isso inclusive poderia ser a gota d'água para que a Ada largue o Kawaki, porque vamos combinar que esse relacionamento deles não tem futuro, e ela precisa acordar para esse fato o quanto antes. De toda forma, o Mitsuki parece ser a peça-chave para fechar o começo dessa história, seja virando o sacrifício necessário para que a história avance, ou protagonizando uma das batalhas mais épicas do universo de Naruto. Curtiu o vídeo? Então tenho certeza que você vai gostar também desses dois vídeos que eu vou deixar passando aqui na tela final. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.